Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Eu sou o Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. A todos os nossos amigos, nossos internautas, o nosso Shalom. Muito bom dia a todos, Boker Tov. Que Hashem os abençoe grandemente neste que é o segundo dia da semana. Hoje, dia 12 do mês de fevereiro do ano de 2023 e dia 21 do mês de Shevat, do ano de 5.783 do calendário judaico. Segundo dia da semana, hoje faremos a leitura da segunda aliá da Parashá Mitzpatim. Parashá Mitzpatim, 18ª porção de nossa bendita Torá. Então, a leitura da segunda aliá está em Shemot, Êxodo, capítulo 21, verso 20, até o capítulo 22, Passuque 3. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. Quando o homem ferir a seu escravo ou a sua escrava cananeus com a vara e estes morrerem debaixo da sua mão, serão certamente vingados, salvo se aguentarem 1 ou 2 dias, 24 horas. Não serão vingados porque são seu dinheiro. Quando brigarem homens e ferirem a uma mulher grávida e saírem suas crianças e não houver desastre de morte na mulher, será multado o culpado. Se lhe reclamar o marido da mulher e pagará pelo aborto, como os juízes determinarem. E se houver desastre de morte na mulher, darás alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E quando ferir um homem o olho de seu escravo ou o olho de sua escrava, cananeus, e o danificar, o deixará em liberdade por causa de seu olho. E se o dente de seu escravo ou o dente de sua escrava arrancar, a liberdade lhe dará por causa de seu dente. Quando marrar, chifrar um boi ou um outro animal a um homem ou a uma mulher e morrer, será apedrejado o boi e não será comida a sua carne, e o dono do boi estará livre. E se o boi for acostumado a amarrar de anteontem 3 vezes e for avisado seu dono, e não o guardar e matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também seu dono será morto. Porém, resgate será imposto sobre ele, e dará por resgate de sua alma tudo o que lhe for imposto. Se o boi marrar quer um menino ou uma menina, far-se-á o mesmo julgamento. Se o boi marrar um servo ou uma serva, 30 ciclos de prata serão dados a seu amo, e o boi será apedrejado. E quando um homem abrir um poço, ou quando cavar um poço, e não o cobrir, e cair ali boi ou asno, o dono do poço pagará dinheiro ou qualquer valor. Dará a seu dono, mas o valor do morto descontará para ele.
E quando ferir o boi de um homem ou ao boi de seu companheiro, e este morrer, venderão o boi vivo e apedrejarão, e partilharão seu dinheiro, e também ao morto partilharão. Mas se for sabido que o boi era acostumado a amarrar de ontem e anteontem, e não guardar seu dono, este pagará boi por boi, e o morto será para o prejudicado, descontado o preço. Quando um homem roubar um boi ou um cordeiro e o degolar ou o vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 cordeiros pelo cordeiro. Se mimando a casa, ou melhor, se minando a casa for achado o ladrão e for feito e morrer, e for ferido e morrer, não será culpado de sangue quem o ferir. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado de sangue, e o ladrão pagará pelo seu roubo, e se não tiver, será vendido por seu furto. Se o furto for achado em sua mão, seja boi, asno ou cordeiro, vivos, pagará o dobro. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayol lanu atah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Estamos estudando a Parashá Mitzpatim. Parashá Mitzpatim, que significa leis, são as leis, conforme comentamos na primeira aliá, são as leis, o código legislativo que julgaria a cada cidadão judeu durante toda a sua vida. Bem, como falamos na primeira aliá, muitas dessas leis não estão mais em vigor. A questão do escravo, a questão dos sacrifícios, korbanot, isso conforme comentamos, porque os judeus, parte do nosso povo, estão exilados, estão fora de Israel, e também por não haver mais o Beit HaMikdash. Por isso, algumas dessas leis não estão mais em vigor. Porém, existem muitas leis que estão em vigor. Então, a aliá de hoje, como lemos na primeira aliá, a Parashá Mitzpatim, ela são as diversas leis. Então, estaremos comentando hoje um pouco mais a respeito das leis, causadas por animais ou propriedades de uma pessoa, incluindo uma cova, um buraco em um domínio público. Então, o que significa essa questão de um buraco em um domínio público? Por exemplo, você faz uma calçada na frente da sua casa, na estrada, ali você faz uma calçada. Então, quando você fizer uma calçada e ali, por acaso, tiver algum declive da rua, então deverá fazer de forma como que não venha a causar acidente. Porque se uma pessoa estiver andando na calçada, em frente à nossa casa, eu falo a minha também, e acontecer da pessoa cair por causa de um degrau, ou às vezes temos aquelas chamado
aqui em Santa Catarina chama boca de lobo, né? Então, às vezes, aquelas tampas quebram e tem situações que é responsabilidade pública, né? Dos órgãos da prefeitura, de quem cuida. Mas existem situações que às vezes são situações mesmo que nós estamos trabalhando e então temos que ter todo esse cuidado, porque embora não está dentro da nossa propriedade, mas a Torá fala desses buracos em lugar público, né? Então uma calçada, então é o cuidado que temos que ter. Bom, a Aliado de hoje fala muito a respeito dos animais. Na questão, como vimos aqui, um boi que era muito brabo e esse costumava atacar as pessoas. Então, sempre que acontecia uma situação dessa, de um animal ele acabar, a Torá fala amarrar, né? Ou chifrar, bater com a cabeça ali numa pessoa e acontecer isso, deveria ser analisado. Então, de que forma seria julgado? Seria julgado pelo seguinte critério. O animal costuma fazer isso? Não. O animal fugiu e ele acabou atingindo a pessoa, mas não é de prática, não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece diariamente. Porque o proprietário tem o cuidado de manter esse animal preso. Então, a pessoa pagaria pelo menos os danos, né? E seguir a vida. Então, hoje, praticamente não lidamos mais com essa situação de animais. Claro que existem pessoas, e muitas pessoas têm os seus animais, pessoas que vivem no campo, na agricultura, tem lá um pasto, tem um potreiro, onde tem vários animais ali. Então, são algumas pessoas que ainda têm os seus animais. Mas, não falando de bois, e nem de ovelhas, nem de cabritos, seja lá de outros animais, falamos, por exemplo, do cachorro, do cão. O cachorro é um animal hoje que praticamente muitas pessoas têm um animal em casa. Então existe um cachorro que ele é domesticado, né? E o animal é domesticado, sim. Porém, o animal tem o seu instinto, tem a sua natureza. Então, quem tem um animal, quem tem um cachorro, deve mantê-lo sempre dentro do seu cercado. Deve ter cuidado, principalmente se esse animal ele já é um animal mais raivoso, um animal bravo. Então, o proprietário deve ter cuidado com este animal. Deve ter cuidado porque se este animal sai do seu espaço dentro da propriedade e ele vem atacar uma pessoa que está na rua e ferir e machucar esta pessoa, então, logicamente, isso será levado, normalmente isso vai acontecer, de que a pessoa que sofreu os danos, né, poderá exigir alguma indenização ou, se não houver um acordo, poderá levar isso a tribunal perante a justiça. Então, não há necessidade que isso aconteça, né? Então, é uma coisa que temos aqui por uma orientação de que somos culpados e acabou.
Então, se o animal ele sai fora do espaço da nossa propriedade e ele ataca uma pessoa e morde uma pessoa mesmo lá na rua, a responsabilidade é nossa. Nós nos tornamos responsáveis e temos que tratar de socorrer aquela pessoa e pagar pelos danos, né? Então, é o cuidado que nós temos que ter. Então, são as leis que falam a respeito dos animais. Então, todo animal que é os animais domésticos e que passam por um processo de adestramento ou animais que são treinados em casa mesmo, né? Tem que sempre ter um devido cuidado para que este não venha agredir alguém, morder alguém, para não termos que pagar nenhuma conta. É isso então. Na aliá de hoje, falamos aqui de nossas responsabilidades referente aqui aos animais que temos, os cuidados que temos que ter com nossos animais. Também aqui existem umas outras leis aqui que nós lemos acerca de ferir uma mulher quando brigarem homens e ferirem uma mulher grávida e ela acabar tendo um aborto, então isso vai trazer um grande problema. Então a Torá, ela é a nossa fonte de instrução e por meio dela, então, vivemos e andamos, né, cumprindo os seus ensinamentos. É isso. Por hoje ficamos por aqui na leitura da segunda aliá, dia 12 do mês de fevereiro do ano de 2023 e dia 21 do mês de Shevat, de 5.783. Chegamos ao final da leitura da segunda aliá. Tenham todos um ótimo dia, que Hashem os abençoe grandemente, um dia repleto de bênçãos e realizações. A você que se encontra enfermo, que Hashem possa lhe enviar a cura completa e o restabelecimento de sua saúde. Boker Tov, Mazal Tov, a você que hoje está completando mais um ano de vida, e Mazal Tov a você que está hoje também comemorando alguma data especial, uma data de casamento, mais um ano de casamento, do seu trabalho, né? Então, você está completando aí um dia especial, também Mazal Tov, parabéns por todas as suas conquistas e por mais um ano de vida. Shalom Lekulam, Boker Tov, fique com Deus, Shalom, Shalom.